Opa, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Cara, então vamos aqui para mais uma live da punção. O professor Brunão já entrou aí. Já já eu chamo ele. Deixa eu só colocar aqui, tá certo? Deixa eu botar aqui o assunto. Acesso venoso na PCR. Massa, deixa eu colocar aqui, já eu chamo o Brunão. O Brunão já chegou, já tá aí, já em QAP total. Massa, beleza. Deixa eu agora chamar aqui nosso amigo Bruno. Não se conecta aí, cara. Então, pessoal, já estamos aí, ó, live da punção. Então, segunda, quarta e sexta dessa semana a gente vai ter live, tá certo? E aí, Chegou o Brunão? homem aí, rapaz. Chegou o homem. E aí, meu querido? Boa noite a todos, boa noite, meu amigo Bruno, meu xará, como é que você está? Boa noite, boa noite, boa noite, Brunão. Cara, chegou aí a potência do APH brasileiro aí, professor Bruno Luna. Bruno, eu vi que você postou uma foto hoje, cara, e você tava mais magrinho. Tenho certeza que foi a barba. Pode ser, né? Tenha diminuído alguns quilos aí depois que tirei a barba. Mas não, é Aí porque tá certo. não sei por que eu tô perdendo peso, acho que é correria do dia a dia. Mas eu nem tô Hum, fazendo exercício físico com essa quarentena aí, a academia não funciona. E nem tô fazendo dieta, mas é a correria realmente, é o estresse do dia a dia. Mas tá tudo certo. Massa, show de bola. Então, pessoal, é o seguinte, vê só. Então, hoje a gente vai começar aqui a live da punção, tá certo? A gente tem como convidado aí o professor Bruno Luna, e a live da punção ela funciona da seguinte forma. Então, eu e Bruno a gente vai explanar sobre o assunto, tá certo? Então, se vocês observarem aqui embaixo de Bruno, aí perto da barba dele, tem um quadradinho com interrogação, tá certo? Isso. Então, essas interrogações aí, vocês vão deixar as perguntas de vocês, tá certo? Porque durante a explanação da gente vai ficar desativado aqui os comentários, tá bom? Então, as perguntas vocês colocam aí nessa caixinha de interrogação, que assim que a gente terminar de falar, a gente vai tentar responder as perguntas aqui, tá bom? Aí tem um aviãozinho aqui também, se você quiser mandar para um colega, você manda essa live aqui para o colega, para ele poder participar, porque essa live ela só fica disponível por 24 horas. Tá bom, pessoal? Beleza? Combinado assim? Então, vou desativar aqui os comentários, tá certo? Deixa eu desativar aqui por enquanto. Massa, desativei aqui os comentários. Aberta aqui a caixa de perguntas. Deixa eu só ver uma coisa aqui, rapidinho. Pra gente começar. Cadê a bênção? Pessoal, seguinte, então vamos começar aqui. Brunão, para quem não te conhece, cara, faz uma apresentação breve aí, para o pessoal saber quem é o professor Bruno Luna. Beleza, meu querido. Então, para quem não me conhece, meu nome é Bruno, como o professor Diego já falou aí. Eu sou enfermeiro, enfermeiro especialista em emergência, estou fazendo a minha segunda pós na área de gestão em saúde, com ênfase em administração hospitalar. Atualmente eu sou gerente de enfermagem de um hospital privado aqui do Recife. E também participo aí de algumas instituições de pós-graduação, dou aula no professor Rômulo Passos também, sou palestrante, enfim, tenho uma vivência de APH, de hospital, sala vermelha, classificação de risco, gestão de SAMU, gestão de rede municipal de saúde. Então, a gente está trazendo um pouquinho aí desses 10 anos, né? Eu sempre falo, digo, que é uma construção, né? Uhum. Então, 10 anos tô fazendo esse ano, 10 anos de formado. Acho que você é mais ou menos a mesma coisa, talvez, Mais ou não menos a sei, mesma coisa, Bruno. Faço esse né? ano A também, gente 10 já anos de formado. pronto, lembro que a gente conversou no congresso, eu lembro disso. E a gente vai trazer um pouquinho desses comentários, dessa construção ao longo desses anos, desde a gestão, a assistência, enfim. É um tema que eu estudo bastante, que já falei muito sobre isso, não só na pós-graduação, é o módulo que eu mais gosto, é falar de suporte avançado de vida, como também cursos. Então, a gente vai estar discutindo um pouquinho esses protocolos, essas recomendações. Bacana, show de bola. Então, pessoal, vocês já viram aí que o professor Bruno é um cara que entende muito dessa questão de parada cardiorrespiratória. Não só como docente, mas também como professor atuante na área. Então, pessoal, entenda o seguinte, que quando a gente
tem propriedade para falar, a gente vive o que fala e o que ensina, tá certo? E eu gosto muito dessas palestras que o Bruno dá, porque além de ele trazer a grande bagagem de conhecimento que ele tem, de pós-graduação, de aula, disso, daquilo, ele vive isso no dia a dia, tá bom? Então é muito importante para vocês estarem sabendo mais ou menos como é que a gente vai abordar a questão do acesso venoso periférico durante uma parada cardiorrespiratória. Então, olha só como a nossa live de hoje está específica. Então, a gente vai tentar focar só nisso, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Eu separei alguns pontos aqui, Bruno. Então, já que a gente vai falar de parada cardiorrespiratória, Bruno, é bom a gente deixar bem claro aqui para o pessoal que está assistindo como é que a gente identifica uma parada cardiorrespiratória e o que é uma parada cardiorrespiratória, Bruno. Tu podia falar um pouco, Bruno, sobre isso? Nossa, com certeza. Então, Bruno, eu sempre falo e enfatizo muito isso para os meus alunos. A gente não pode pensar numa intervenção, num procedimento, sem antes entender o que é que o nosso paciente apresenta, o que é que ele necessita. Então, eu só vou saber fazer o que realmente deve ser feito a partir do momento que eu avaliei o meu paciente adequadamente. Isso é no trauma, isso é na emergência clínica, em qualquer situação. Perfeito. Eu não posso pular essa etapa da avaliação, essa etapa do exame físico, da entrevista, para depois pensar nos cuidados, né? Na parada cardíaca é a mesma coisa. Eu não posso pensar na compressão torácica, na ventilação, no próprio acesso venoso, sem necessariamente saber se realmente o cara está em parada ou não, né? A primeira coisa e mais importante é isso, né? Então, como é que a gente sabe que o cara está em parada? Primeira coisa, ele vai estar inconsciente, né? Então ele vai perder a consciência, é aquele cara que leva a mão ao tórax, leva a mão ao peito, relata, né, uma dor muito forte, perde a consciência, ou não, ele pode ter também por diversas outras causas, são as causas reversíveis de parada cardiorrespiratória, os 5H e 5Ts, que a gente discute bastante nesses cursos, nesses treinamentos. E aí, primeira coisa, a inconsciência. Você vai chegar no paciente, ou vai chegar na pessoa, e vai bater no tórax dela, vai bater no tórax e chamar essa pessoa pelo nome, se você souber, se for um paciente seu, por exemplo. Então, é seu João que está aqui. Então, seu João, eu vou bater no tórax dele. Vou verificar a responsividade desse paciente, se ele responde ou não a esse estímulo. É a primeira coisa. Depois, eu vou fazer ao mesmo tempo 2 procedimentos, ou 2 avaliações. Qual é? Pulso e respiração. Então, eu verifiquei que o paciente está inconsciente. Após isso, eu vou verificar pulso e respiração ao mesmo tempo, durante 10 segundos. Então, eu vou perder, né? Perder aí, entre aspas, que eu não estou perdendo, mas eu vou perder 10 segundos avaliando pulso e respiração ao mesmo tempo. Como é que eu avalio o pulso, Bruno? Pulso radial? Não. Pulso carotídeo, tá? Pulso central. Pulso carotídeo, pulso central, perfeito. Então, pulso carotídeo, e ao mesmo tempo eu estou olhando, observando a movimentação torácica, se existe ou não. Então, uma pessoa, um paciente, um doente em parada cardiorrespiratória, ele vai estar irresponsivo quando eu chamo, sem pulso, sem pulsação em 10 segundos, e o terceiro, sem respiração, sem movimentações torácicas, né? Você botou muito bem aí, Diego, no quadro, o gasping, né? O paciente que está gaspeando, que a gente fala muito disso ainda. O que é o gaspiar? O gasping é um tipo, né? Uma tentativa do nosso centro respiratório, lá no nosso sistema nervoso central, de tentar ainda produzir alguma ventilação, tá? Então, ele vai tentar produzir alguma ventilação, ele vai tentar absorver oxigênio. Só que o gasping, pessoal, teoricamente, ele não absorve oxigênio, ou seja, o gasping não oxigena sangue. Ou seja, muita gente, antigamente, hoje é mais claro isso, mas antigamente as pessoas esperavam o gasping terminar, o paciente parar de gaspear, como a gente fala na prática, para iniciar as ventilações. Hoje a gente sabe que não, né? Então, paciente sem pulso e gaspeando, eu já inicio compressões torácicas mais ventilações com bolsa, válvula, máscara de imediato. Perfeito, Bruno, perfeito. Então, pessoal, vocês podem observar aí que o paciente que está em parada cardiorrespiratória é um paciente que não tem pulso, um paciente que está inconsciente e um paciente que não respira. Esse paciente que está em apneia, esse paciente que está gaspeando, que antigamente a gente dizia, Bruno, que era respiração agônica, né? Aquela respiração agoniada que o povo falava, né? Respiração agônica, aquele esforço que não consegue expandir
mas sim uma tentativa de respirar. É como se fosse o volume de oxigênio residual do pulmão saindo, né? Saindo. Aquela agonia que não consegue expandir o tórax. Perfeito, Bruno. Show de bola. Então, pessoal, para vocês... Falei. Um detalhe, né? É importante a gente falar também, talvez tenham professores aqui assistindo a gente e tal. O que a gente vai falar aqui é basicamente o que a American Heart Association define, a Associação Americana do Coração, Perfeito. os seus guidelines, né? Por que eu estou falando isso? Porque existem outras sociedades, outras associações que também têm seus guidelines, têm seus protocolos, têm suas orientações. Por exemplo, a Sociedade Europeia de Cardiologia, né? Eu tenho aí o ACLS produzido pela ASHI. Então, tem algumas diferenças sutis nesses protocolos, né? Mas como no Brasil a gente fala muito do ACLS da American Heart, da Associação Americana do Coração, aí a gente vai falar mais disso, tá? Mas qualquer alteração que eu lembrar aqui, eu vou citar isso. Só para as pessoas entenderem que existem outros protocolos. Perfeito, Bruno. Perfeito, show de bola. Então vamos seguir aqui o protocolo da Associação Americana do Coração, American Heart Association, que é o que a gente mais utiliza aqui no Brasil. Tá certo? Então, Brunão, vê só. Então, vamos lá. O paciente está em parada cardiorrespiratória. Beleza, a gente já sabe identificar. Mas, Bruno, vamos supor o seguinte. Aquele paciente que chega lá no hospital, o paciente chegou lá no hospital, ele chega com aquela velha e boa dor torácica, uma hipotensão, certo? Rebaixamento de nível de consciência. Ele chegou lá, quando ele entrou na minha sala de emergência, ele teve uma PCR, tá bom, Bruno? E lá a gente começa a fazer aqueles protocolos, né? A gente faz o protocolo de reanimação cardiopulmonar, tudo direitinho. Bruno, quando a gente tá ali reanimando, a gente começou lá, iniciou agora o protocolo com as compressões torácicas. Em que momento, Bruno, eu, profissional de saúde, eu tenho que me preocupar em realizar um acesso venoso periférico? Por que, Bruno, eu te pergunto isso? Porque muitas vezes o pessoal pensa que o acesso ele é prioridade, tá certo? Muitas vezes eu já cheguei em ocorrência, Bruno, talvez você já deva ter chegado também, que quando eu chego lá, o pessoal está preocupado em fazer o acesso venoso e, por vezes, esquece de fazer uma compressão torácica. Aí, Bruno, em que momento a gente tem que se preocupar com esse acesso venoso? Ele vai ser importante quando? Massa, muito bom. É isso mesmo, Bruno. Acontece muito isso. A pessoa se preocupa muito com o acesso venoso, se preocupa muito com a adrenalina, né, que a gente sempre fala, mas acesso venoso, pessoal, não é o mais importante. É um procedimento secundário na reanimação cardiopulmonar. Perfeito, tá bom? Então, perfeito. O que é o mais importante de tudo, para a gente ser bem objetivo, o mais importante, compressões torácicas, tá? As compressões torácicas efetivas, né, de alta qualidade, como a American Heart diz, elas sim é que salvam vidas. Mais até do que as drogas, do que a desfibrilação, do que a intubação, mais do que qualquer outro procedimento. Se você faz tudo e não faz uma boa compressão, você vai perder o seu paciente, tá? Então, atenção a isso. Quando é que eu faço o acesso venoso? Primeiro, nesse contexto que você falou, é um contexto hospitalar, intra-hospitalar. Nesse contexto intra-hospitalar, a gente trabalha em equipe, né? Então, eu tenho várias pessoas que podem estar naquela cena, naquele local, naquele setor, atuando. A gente fala pelo menos 4 a 5 ou 6 pessoas para atender uma parada. Depende muito da realidade de cada lugar, depende da estrutura, depende da quantidade da equipe disponível para fazer o atendimento, né? Então, primeira coisa, prioridade compressões torácicas. Então, se tem uma pessoa, só vai fazer compressões torácicas. Se tem 2 pessoas, vai fazer compressões e ventilações. A partir disso, né, isso é até uma opinião pessoal, tá, Bruno? Não sei se você pensa dessa forma. A partir disso, aí sim eu posso pensar nos outros procedimentos, nas outras etapas, como o acesso venoso. Então, primeiro eu tenho que garantir boas compressões e boas ventilações, para depois pensar no acesso venoso. Mas sim, ele deve ser feito o mais rápido possível, contanto que você garanta compressões e ventilações o mais rápido possível, né, como prioridade. Verdade. É tanto, Bruno, que concordo com o que você falou, é tanto que você, falando aí, você diz que quando a gente fala em suporte básico de vida, a gente está falando do intra-hospitalar, mas a gente falando mais do pré-hospitalar, é tanto que o protocolo não prioriza acesso, né? Prioriza só a questão das compressões. E eu ainda falo mais, compressões torácicas de alta qualidade, né? Para a gente ver o quanto é importante as compressões torácicas, que por vezes muitos profissionais negligenciam, às vezes por achar um procedimento básico, um procedimento muito fundamental.
mas é aquela velha história que a gente no pré-hospitalar costuma dizer, não adianta um suporte avançado bem feito se o básico não foi efetivo. Então o avançado não vai ter nem o que fazer. Tá certo? Então, é muito importante isso que você fala, Bruno, porque quando a gente chega no hospital, a partir daí que a gente pode pensar em ver as medidas de suporte avançado de vida, uma via aérea avançada, uma droga vasoativa. Não é assim, Bruno? Isso, perfeito. É isso mesmo. A sequência é essa. Tanto é que no APH, Bruno, como você falou, né, a prioridade é compressão torácica. Se você não tem um dispositivo para ventilar, você só faz compressões torácicas. Né? Então, o que prova a importância dessa compressão? Né? Além de tudo isso, o que prova é que o C deixou de ser a terceira etapa, ele é primeiro. A gente fala de CAB desde 2010. Né? CAB. Então, compressões em primeiro lugar, depois eu abro vias aéreas, depois para ventilar. Se eu não tenho como ventilar, ou seja, eu não tenho um dispositivo de barreira, eu não tenho um ambu, eu não tenho uma máscara de bolso, uma pocket mask, eu só vou fazer compressões torácicas. Né? Então, só para reforçar a importância aí dessa compressão de alta qualidade, como você falou. Show de bola, perfeito. Brunão, vamos avançando aqui. Agora, vê só. O paciente chegou lá, ele está em parada, a gente começa a fazer suporte básico de vida. A gente faz lá as compressões, faz as ventilações, e a gente já está no hospital e a gente vai fazer um acesso venoso no cara. Tá certo? Chegou o momento da gente fazer o acesso para poder iniciar as drogas vasoativas. Bruno, em que momento eu vou estar fazendo esse acesso? Eu tenho que esperar alguma cadência dos ciclos? Ou se chegou no hospital, eu já posso fazer esse acesso venoso? Porque, Bruno, eu me lembro que tem alguns protocolos que eles instituem assim, 2 acessos venosos calibrosos, um em cada membro superior. Mas será que isso realmente é efetivo na prática, Bruno? Então, efetivo até é, mas não é fácil, não é simples. Imagina que o cara parou por um choque hipovolêmico do tipo hemorrágico. Ele já tem um volume sanguíneo, um volume dentro das veias reduzido. Aí você vai querer botar 2 gelcos, tem gente que ainda fala, 2 gelcos 14, 2 gelcos calibrosos. Meu amigo, botar um gelco 14 numa pessoa que tem um pulso cheio, né, uma veia cheia, já é difícil. Não é todo mundo que suporta, não é toda veia que suporta, todo vaso que suporta, né? Você sabe muito mais do que eu sobre isso, Bruno. Então, a gente precisa pensar nisso, na viabilidade. Se você tiver um acesso venoso bom, já está ótimo. Um acesso venoso bom, já está ótimo, tá? Se você tiver mais um, bom. Por quê? Melhor, né? Por quê? Porque se você perder um acesso, você tem outro. Então, a ideia hoje é basicamente para isso. Você não vai utilizar os dois acessos venosos ao mesmo tempo. Né? Você vai utilizar apenas um, você deve utilizar apenas um. Agora, se você perder, se você verificou que obstruiu, extravasou, aí você já tem outro pronto. Isso é um cenário ideal, mas dificilmente a gente consegue fazer isso na prática. Show de bola. Então, pessoal, perceba o seguinte, que por vezes os protocolos eles trazem fazendo isso como algo preventivo, como algo assim que pode ser seguido, porém não é porque você não pegou 2 acessos venosos que o paciente vai morrer, que o paciente vai a óbito, tá certo? E entenda também que é da forma que a gente consegue, porque como o Bruno falou, você pegar um acesso venoso de número 14, paciente idoso, paciente desidratado, é muito difícil, é muito difícil. Por vezes a gente vai estar priorizando ali, a gente vai estar tentando fazer com 18 ou até com 20. Vai depender da linha periférica que o meu paciente ele vai ter ali disponível para eu estar fazendo esse acesso venoso, tá certo? Tem outra coisa que eu acho bacana, Bruno, que os protocolos trazem, e tem alguns hospitais que já estão adotando também, é a questão do time de resposta rápida. Quando você falou aí mais cedo, você disse, não, quando a gente chega no hospital, geralmente a gente vai ter 4, 5, 6 pessoas, vai depender da dinâmica que tem ali, e cada um ele vai ficar com uma função diferenciada. Então, durante a parada cardiorrespiratória, vai ter 2 ou 3 pessoas ali que vão estar revezando só compressões, vai ter o pessoal que vai estar ali na via, vai ter uma pessoa que vai estar ali na via aérea, vai ter uma pessoa que vai estar contando o tempo, e vai ter uma responsável pelo acesso venoso. Tá certo? Então, olha só para vocês entenderem, o UTRR, que é o time de resposta rápida, ele vai nos dar essa opção de ter um profissional ali, para não ficar um batendo cabeça com o outro, só responsável pelo acesso venoso. Isso eu acho muito interessante, sabe, Bruno?
E, por vezes, Bruno, essa pessoa que está ali no acesso venoso, ela não sabe muito bem os cuidados e nem sequer as drogas que ele tem que deixar ali predispostas para poder fazer no timer correto. O que é que tu acha, Bruno, que esse cara que está ali no acesso venoso, ele tem que saber fazer? Boa, muito bom. É uma função muito importante dentro do ACLS, dentro do suporte avançado, é quem fica na medicação. Primeira coisa, ele providenciou, provavelmente foi ele que fez o acesso venoso, né? Então ele está ali próximo. Ele está próximo do carro de parada, ele tem que estar próximo para ter acesso rapidamente às medicações. Ele vai ter o cuidado de abrir essas ampolas, de aspirar essas ampolas, de administrar. E ele tem que ter cuidado realmente com o quê? Com as dosagens. Numa situação de parada cardiorrespiratória, a gente sempre fala que é meio agitado, né? Digamos assim. Então o cara não vai estar falando, ó, Uhum. você vai administrar 1 miligrama, né? 1 miligrama, você vai administrar uma ampola. Não, ele vai dizer, ó, faz adrenalina. E aí você vai ter que Adrenalina, é desse entender, jeito. né, qual é a dosagem que você usa. Ó, faz agora a primeira dose de amiodarona. E aí você vai ter que entender qual é a dosagem, quais são os cuidados que você tem que fazer com isso, né? Outra coisa importante, Bruno, e pouca gente faz na prática, a gente vê isso muito em treinamento e nem todos os treinamentos, é a comunicação em alça fechada. É falar alto Boa, e fez a boa. medicação, né? Então, o médico ou outro profissional qualificado na cena Isso. solicita a você que faça uma adrenalina, você vai preparando a adrenalina, você fala isso em voz alta, enquanto você está preparando. Uhum. Administrando a adrenalina, então você está lá infundindo adrenalina. Terminou? Uma ampola de adrenalina administrada. Você fala isso em voz alta para que todo mundo no atendimento entenda e tenha certeza que você fez aquela medicação. Para ninguém ficar perguntando, tu fez, não fez? Tu fez uma, fez duas, fez três. Então, quem está na medicação tem que ter esses cuidados também, de deixar muito claro e ter controle de quantas ampolas foram utilizadas. Por exemplo, Bruno, uma coisa muito comum na Total, prática, total, total. ele aspirar a droga, aspirar a medicação na ampola e descartar imediatamente, porque está próximo ali de um descartex, está próximo de uma caixa de pérfuro cortante. Ele vai e descarta Uhum. aquela ampola. Então tenham cuidado com isso, é interessante. Isso a gente, não sei nem se tem em protocolo isso, mas na prática a gente sempre comenta isso. Vá colocando ali, deixe reservado aquelas ampolas que Deixa você separado utilizou. as ampolas que você usou. Isso, para você Total. saber quais drogas você usou e quantas. Por quê? Porque depois, quando termina o atendimento, você tem que registrar no prontuário do paciente. E E você vai repor o registrar carro com de parada todas as também, né? informações. Isso, muito bom, Bruno. Isso aí muita gente esquece. Aí tem que fazer o checklist todo, aquela Isso agonia. é. Então, ó, você vai anotar, você vai registrar no prontuário, na ficha de atendimento do paciente, com detalhes, o máximo possível, e como o Bruno falou, você vai precisar repor esse carro de parada. Então, é interessante que você tenha um controle dessas medicações. Total, total, Brunão. Cara, isso que você falou aí de comunicação é extremamente importante. Talvez seja um dos aspectos mais importantes ali do suporte avançado de vida no que diz E respeito à ninguém infusão de faz. medicamentos. E muita gente não faz, tá certo? É. Então, gente, quando a gente fala em comunicação de alça fechada, muitas vezes está ali o profissional médico, está com o outro discutindo as causas de parada, o que é, o que não é, se já é para chocar, se não é, e você não vai deixar de fazer a medicação quando ele pediu. Então você tem que sempre dizer em voz alta, como o Bruno falou, preparando dose de adrenalina, você vai fazer realizada dose de adrenalina, dizer em alto e bom som. Pode estar o pau comendo, mas você que está ali na medicação, Isso, você perfeito. tem que falar, cara. Todo mundo que está ali tem que saber, olha, já foi feito uma adrenalina, a amiodarona foi feita também, e por aí vai. E tem outra coisa, Bruno, outro detalhe, cara, que eu acho bem interessante, quando a gente faz os treinamentos de ACLS, a gente sempre vê que fez a medicação, beleza. O flush, lavar o acesso, Isso! entendeu? Boa. Então, muita gente não entende que, por vezes, botando na prática, mesmo o paciente tá ali com gel, tá com um polifix e tá com um conector ali do equipo de soro, né? E quando você faz a medicação, você faz no conector em Y, ali muitas vezes do equipo de soro, aí você vai e bota adrenalina. Se você não lavar, a adrenalina vai ficar ali. Ela não vai chegar no Isso. paciente. Então, o flush, que é a lavagem do acesso venoso, é de extrema importância você estar fazendo na hora de uma parada cardiorrespiratória,
tá certo? Então, alguns protocolos, alguns treinamentos que a gente vê, o pessoal, realizada adrenalina e acesso venoso lavado, né? O pessoal ainda fala isso, né? Nos treinamentos, para ficar bem claro que ele deixou aquele acesso ali lavado. E tem algumas recomendações de alguns estudos, Bruno, que eu vi, que eles pedem até para você erguer o membro inferior para ajudar com que essa droga ela chegue à circulação sistêmica mais rapidamente. Tendo em vista, não esqueçam que o coração do paciente não está batendo, tá certo? Isso. Então, quando o cara está ali nas compressões, ele está simulando um batimento cardíaco para que o sangue ele percorra e leve a droga e leve o oxigênio para as células do cérebro, do coração, enfim. Então são detalhes, Bruno, de extrema importância. Perfeito. Que a gente não pode negligenciar durante uma parada cardiorrespiratória. É até bom, perfeita essa sua colocação. É até bom a gente diferenciar, muita gente confunde o termo bolus com flush. Né? O bolus, a droga é feita em bolos. Tá? Após a administração de 1 ml de adrenalina, por exemplo, no caso da parada, você vai fazer 20 ml de água ou de soro fisiológico, geralmente se usa água destilada, 20 ml, 15 a 20 ml de água destilada e fazer o flush, que o professor Bruno falou. Né? Então o flush é lavar esse acesso para empurrar essa medicação, essa droga, e atingir o músculo cardíaco, que é onde ela deve atuar. Né? E como ele falou, levantar o braço. Mais ou menos 10 a 20 segundos com o braço erguido. Né? A própria ACLS fala disso, a ACLS já traz isso. Então, importantíssimo, muito, muito bom, Bruno. E muita gente não faz, sabe por quê, Bruno? Eu já observei. Não faz. Por vergonha. Ele fica com vergonha de pegar o braço do paciente e levantar, achando que o povo vai olhar para ele. Vai dizer, pessoas... o outro já fazendo ciência ali, ó, fazendo ciência, né? Entendeu? Mas, ó, faz parte, pessoal, faz parte, não tenham medo, tá? Isso faz parte do protocolo, da recomendação internacional. Mas acontece muito isso. E por que você vai? Eu já ouvi falar nisso, professor, mas eu não faço não. Eu acho estranho pegar o braço do cara lá que tá parado, levantar. Aí não vai adiantar de nada, vai fazer a medicação ali. Esse termo que você falou, Bruno, é muito bacana porque o profissional entende realizar a medicação em bolos. Muita gente pensa que é porque fez pura, né? Porque fez pura. Isso. Pronto, fiz a medicação em bolos, está lá. Mas, cara, esse medicamento ele tem que chegar no músculo cardíaco. Se ele ficar ali no equipo de soro, nada vai adiantar. Entendeu? De nada. Então, cara, isso é muito importante. Bruno, você falou da questão da compressão torácica, né, e a medicação. Então, existem protocolos que recomendam a administração dessa medicação durante as compressões torácicas, levando em consideração a lógica que você falou, enquanto eu estou comprimindo esse tórax, eu estou fazendo esse sangue circular. Né? Então, é lógico que eu fazendo a medicação nesse intervalo, né, durante essas compressões, mais rapidamente essa droga vai chegar até o músculo cardíaco. Mas existem protocolos também que orientam a fazer a medicação naquele momento que a gente para reavaliar o paciente. Né? Então, eu faço 2 minutos de RCP, paro para reavaliar ritmo, nesse momento se faz a droga. Então, a gente tem protocolos diferentes, recomendações diferentes. Acho que isso são os protocolos europeus, né, Bruno? Acho que o alemão, o finlandês também é desse jeito, né? Ele fala dessa forma. Então, só para as pessoas entenderem que pode ser que a sua instituição utilize uma referência diferente, ou o seu professor, ou o curso que você está fazendo, e não deixa de estar errado, ou melhor, não deixa de estar certo. Tá? Total. Beleza, Bruno, perfeito. Brunão, aí vê só, muitas vezes a gente chega lá, tá lá na reanimação cardiopulmonar, tá lá, tentou acesso venoso de um lado, não conseguiu, tentou acesso venoso do outro lado, não conseguiu. Bruno, esse profissional que está ali tentando esse acesso, ele vai ter alguma opção? Ele tem mais 2 opções. Né? A primeira e a melhor, digamos assim, fora o acesso venoso, é justamente o acesso intraósseo. Tá? Antes de falar do acesso intraósseo, é importante enfatizar não só o acesso venoso periférico, né, nos braços, nos membros superiores, mas também o acesso venoso na jugular, né, Bruno? Então também jugular externa, total. Periférico muito bom.
tá, pessoal? Então você pode estar com Total. dificuldade nos braços, mas você pode estar utilizando a jugular externa, tá bom? Na Total. segunda opção, como segunda opção, intraósseo. Só que infelizmente o intraósseo não é realidade no Brasil, né? Pelo menos aqui no Nordeste, na nossa região, Bruno, é muito difícil Não, a é gente ver. carente, a gente é O carente SAMU disso. o SAMU daqui de Recife, ele tem os equipamentos, ele tem o material. Eu não sei se o pessoal está fazendo, se continua tendo material, mas eu soube que chegou uma remessa, eles foram treinados, os enfermeiros, para fazer esse tipo de acesso. Então, é um acesso muito bom, pessoal, acesso venoso intraósseo, tá? Onde você pode fazer qualquer medicação, qualquer solução, da mesma forma como se faz no acesso venoso periférico, tá bom? A outra opção, Bruno, é justamente a utilização do tubo endotraqueal. O paciente ele Boa, foi cara, boa. entubado, né? Ele foi entubado e aí eu posso, na ausência total de acesso venoso periférico ou intraósseo, fazer medicações pelo tubo endotraqueal. Como é que funciona isso? Você vai quebrar a ampola e vai jogar a Jogar ela lá adrenalina, dentro do por tubo. exemplo, dentro do tubo, né? Como o tubo ele é comprido, essa medicação, que é 1 ml só, é muito pouco, uma parte dela vai ficar presa na parede desse tubo, né? Ela vai ficar retida ali durante o tubo e não vai chegar até os alvéolos, não vai ser absorvida pelo trato respiratório. O que é que deve ser feito? Qual é a recomendação? A gente dobrar essa dose, né, ou 2 a 2,5 vezes a dose habitual. Ou seja, se eu faço 1 ml de adrenalina, eu vou fazer de 2 a 2,5 ml. Tá? Se eu Total. faço qualquer outra droga, eu vou dobrar ou chegar até 2,5 vezes o volume daquela droga, tá? A dose daquela droga. Então, dessa forma, a gente vai fazer uma administração a partir do trato respiratório, porém, né, Bruno, sempre bom lembrar isso, Uhum. essa resposta é muito ineficaz, é muito incerta, não é nem ineficaz, ela é muito incerta. Não dá para Então, você saber se vai pode, fazer o não dá efeito, para se não saber vai. Não tem como isso, não. se vai ser absorvido ou não. Então é a última estratégia que a gente utiliza, tá? Para fazer qualquer medicação utilizando o tubo endotraqueal. Mas existem protocolos que não recomendam, existem vários e vários estudos que falam que não é eficaz. Então cabe aí, dependendo da situação, dependendo da equipe, do treinamento, da estrutura que você tiver no momento. Total, total. Então, pessoal, entenda o seguinte: você está ali na sua parada cardiorrespiratória, está tentando ali acesso venoso, você tem que saber os equipamentos, os materiais que você tem à disposição. Aí muita gente diz, professor, mas aqui no serviço não tem o acesso intraósseo, que geralmente a gente usa a pistola, que é o OSIN, ou o dispositivo BIG, que é para a gente conseguir o acesso intraósseo. Mas, olha só, se tiver, você tem que ter o treinamento específico para fazer isso. Não são todos os profissionais, que é porque tem, vou lá fazer, é muito simples. Não é tão simples assim, tá certo? Então tem que ter o treinamento específico para fazer isso. E se for optar pela jugular externa, lembrar que de acordo com pareceres do sistema Corém-COFEM, jugular externa só deve ser pulsionada pelo profissional enfermeiro, profissional de nível superior, tá certo? Que tenha conhecimento ali de anatomia e que saiba. E também não adianta só o cara ser enfermeiro, sou enfermeiro, eu vou lá pegar uma jugular externa se ele não tiver o mínimo de conhecimento ou treinamento, tá certo? Não conseguiu nem isso nem aquilo, vai para o tubo orotraqueal, como o Bruno falou. Agora, a questão do tubo orotraqueal é a inespecificidade da eficácia dessas drogas que ali são infundidas, tá certo, pessoal? Mas existe a opção sim. E muita gente já me questionou também, Bruno. Mas a gente vai fazer acesso intraósseo na parada, mas como é que o osso vai absorver lá a medicação? Cara, é tão eficiente quanto o acesso venoso, tá certo? Muito eficiente mesmo. Então, estudos já mostram já que é muito rápido e imediato quando o acesso está ali na medula, aquilo ali é muito vascularizado e vai direto para a corrente sanguínea. Tá certo, pessoal? Muito bom. Brunão, já vieram me questionar também, que dizendo assim, mas as drogas vesicantes, as drogas vasoativas não podem ser feitas em vias periféricas, porque pode haver extravasamento, vai causar necrose. Mas só, Bruno, que numa questão de parada cardiorrespiratória, isso é diferente, né, Bruno? Isso, perfeito.
numa parada cardiorrespiratória, às vezes não dá tempo da gente fazer um acesso central, né? Quem já viu como é que faz um acesso central sabe que demora um pouquinho, né? Então, e não só demora, nem todo mundo, nem todo médico, Uhum. né, tem habilidade para Total, fazer um total. acesso central, né? As drogas vasoativas, pessoal, por exemplo, na parada cardíaca a gente usa a adrenalina, é uma droga vasoativa, né? Ela pode e deve ser feita na veia periférica, no acesso periférico, acesso venoso periférico, ok? É a melhor forma? Não, a melhor forma é o acesso central, tá bom? Mas, numa situação de emergência, numa situação em que eu não tenho um acesso venoso, eu posso sim fazer, tá? Existem até UTIs que na admissão desse paciente ele já inicia drogas vasoativas no acesso periférico até que seja providenciado um acesso central. Tá bom? Então existem vários e vários artigos, vários protocolos que permitem, que autorizam isso, tá? Então, droga Total. vasoativa, a própria noradrenalina, ela pode ser utilizada no acesso venoso periférico. Porém, né, tem que ter muito cuidado com isso, não é a via de acesso preferencial. Eu tenho que ter um calibre bom desse gelco também para fazer essa droga. Não adianta fazer um gelco muito fino, né? A veia tem que ser uma veia boa também, né? Então a Calibrosa. veia tem que ter um volume adequado. Então tem que ter alguns critérios, algumas observações para fazer isso. Mas na PCR, que é o nosso tema aqui da nossa live, ela pode e deve ser feita na via periférica, acesso venoso periférico, tá bom? Total, show de bola. Então, pessoal, entendam que são assuntos que podem parecer simples, mas são muito específicos e que, por vezes, os profissionais acabam esquecendo ou não levando em conta, tá certo? Então, eu vou ativar aqui os comentários agora, Bruno. Deixa eu ver aqui o pessoal, eles irem interagindo. E tem umas perguntas aqui sobre PCR, Bruno. Vamos ver aqui que o pessoal... Bora, Pessoal, se vamos ver se tiver a gente sabe pergunta, alguma pode coisa mandar aí. para cá. Vamos ver se a gente pode ajudar a galera aqui nas perguntas. Vamos Deixa eu ver. tentar abrir aqui. Pronto, vamos lá. Bota aí. Vamos lá, Bruno, olha só. Professor, quantas compressões torácicas é de 100 ou 120 por minuto ou não? E aí, Bruno, quais são Então, os ritmos das compressões aí? quando a gente fala de compressão torácica, a gente fala de dois parâmetros, de força aplicada e de velocidade, tá? Ou frequência. A frequência de compressão é de 100 a 120 por minuto. 100 a 120 por minuto. Se em um minuto se em um minuto eu tenho 60 segundos, né? Eu vou fazer aí quase duas compressões por segundo, mais ou menos dessa forma. Tá? Então, de 100 a 120 compressões por minuto. E a força que eu aplico, né? Essa força aí depende, a profundidade, né? Como o Elton falou ali, depende da idade do paciente. Em adultos, a gente fala aí de 5 a 6 centímetros de compressão, tá bom? Então, ó, pessoal, essa compressão torácica é de 100 a 120 por minuto e essa velocidade em qualquer idade, qualquer faixa etária, tá bom? Nas faixas etárias, diferentes faixas etárias, eu uso a mesma velocidade, 100 a 120 compressões por minuto. O que vai variar é a força de compressão. Total, show de bola. Então, foi contemplada aí já uma pergunta, já matou aqui também, Bruno, ó, o colega aqui estava perguntando qual a profundidade das compressões, né? Que A você Bia, já Bia, tinha. Bia é minha seguidora fiel aí. Bia é, né? Pronto, Bia já perguntou aí já qual a profundidade das compressões. Olha só que interessante aqui, Bruno. Olha só. Quando é a hora de parar as compressões torácicas, Brunão? Eita, isso aí é meio polêmico, né? Demais, Então a gente demais. para, a gente para as compras grandes, Jaqueline Diniz, ó, daqui de Pernambuco, daqui de Recife, uma Ah, já que é referência top, já que é na top. pediatria, né? Então, quando é hora de parar as compressões? Primeiro, quando o paciente volta a ter pulso, então quando você sabe que ele voltou a ter pulso, né, o que a gente chama de retorno da circulação espontânea, RCE, e aí você para essas compressões. Quando o paciente se movimenta, a gente fala nisso quando a gente está falando de suporte básico na rua. Então, quando a gente para os esforços de reanimação, quando ele se movimenta, quando ele se mexe, ou até que o suporte avançado chegue e assuma a situação. Então, a gente para as compressões. Ou, né, em outra situação, em que você já fez compressão, já fez desfibrilação, fez acesso venoso, fez qualquer coisa e o paciente não voltou, a equipe decide encerrar os esforços. E aí você para as compressões, né? E existe, Bruno, só para a gente ilustrar mais uma vez, né? Eu Total, tô total.
Tá eu e você atendendo um paciente, né? Vê que massa, ia ser do caralho, hein? Eita, ia Ó, ser massa, eu e hein, Bruno? você atendendo o paciente, já tá lá, ó, há 40 minutos, a gente tá morto de cansado Vixe, já, exaustão né? da Então não equipe. é isso, na exaustão da equipe é outro motivo que eu posso decidir pelo encerramento. Por quê? Porque quando a gente cansa, a gente vai diminuir a força de compressão, a gente vai diminuir a velocidade de compressão e, consequentemente, você não vai estar fazendo uma compressão de alta qualidade. Não vai ter efetividade nas compressões. Isso. Perde o sentido para a reanimação cardiopulmonar. Bruno, já tem outra aqui, ó. De Rima fez uma pergunta aqui que é da tua área, cara. Aqui, ó. Samuzeiro Zé. aí. Deixa eu ver aqui se já saiu aqui a pergunta. Deixa eu ver aqui. Olha só. Dica para realizar RCP durante o transporte. Boa! Então, primeira coisa, não se deve fazer compressões torácicas durante o deslocamento, tá bom? Primeira Total. coisa, por quê? Por quê? Porque eu não vou me expor ao risco. Você está se arriscando durante um deslocamento, onde você tem que estar sentado e com o cinto de segurança afivelado. E nesse transporte, o que é que vai acontecer? Você pode ser mais uma vítima, você pode cair numa frenagem mais brusca, né, num buraco, enfim. Então você não pode fazer isso. O que é que hoje se fala na literatura mais atual? É a utilização dos dispositivos mecânicos de compressão torácica. Por exemplo, o Lucas Chest Compression, que parece uma mola fazendo compressão no tórax. Tem Total. também aquela faixa, esqueci o nome agora, Autopulse, o Autopulse aqui em Pernambuco tinha, o Autopulse, que é uma faixa que faz essa compressão torácica. Então, uma das principais indicações desses dispositivos mecânicos é utilizar durante o transporte de um paciente em parada. O ideal Total. é o quê? O ideal é estabilizar o paciente na cena, ou seja, voltar a ter pulso para você transportar depois com mais tranquilidade, com mais calma. Mas em algumas situações eu preciso transportar ele em parada. Tá? Então, a ideia é essa. Ah, Bruno, eu não tenho nenhum dispositivo de compressão mecânica. Eu estou deslocando no sentido de um hospital, de uma emergência, e nesse caminho o paciente para. O que é que eu faço? Você vai encostar a viatura e vai iniciar os esforços de reanimação cardíaca. Se você tiver numa unidade de suporte básico, você é técnico, já está só com o condutor ali, você vai solicitar apoio enquanto você Uhum. inicia o suporte básico. Se for unidade de suporte avançado, aí você vai proceder com todo o suporte avançado desse paciente. Perfeito, Brunão. Show de bola, show de bola. Cara, tem muita pergunta aqui, Bruno. Eu acho que vai dar tempo da gente responder tudo, não, viu? Eu Deixa eu, imagino, eu deixa eu imagino. ver um aqui, ó. Olha só aqui o que Bruna perguntou. Na falta do dispositivo apropriado para uma punção jugular, pode utilizar gelco? Qual o número? Cara, deve utilizar o gelco, né? Então, ali na hora da RCP, por vez, se a gente for tentar uma jugular ali, a gente vai tentar fazer com gelco. A Jaqueline Diniz aí, que é a professora de neonatal, ela disse que gelco calibroso para ela é o Jaco 22, Bruno. Ela disse que o 22 era calibroso para ela. Imagina, Mas numa situação como essa, em jugular externa, a gente vai precisar de um calibre maior, porque é uma veia muito tungente, é uma veia muito calibrosa. Então, geralmente, a gente faz 18, com gel com 18, o gel com 16. 16, tá certo? Que a gente vai estar fazendo essa punção em jugular externa, tá certo? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, Bruno. Deixa eu ver aqui. Cara, tem muita coisa aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Reanimação cardíaca é um tema que o pessoal gosta muito. Aí tem muita pergunta. Tem muita pergunta. Muita pergunta mesmo. Olha só, Bruno. Há uma quantidade específica de compressões para iniciar as ventilações? Então, eu acho que ela quer falar da relação compressão-ventilação, né? Exatamente. Se acho que é Então, aquela questão de ou você faz contínuo ou faz aquelas 30 para uma, né, Bruno? isso, perfeito, né? Então, a gente tem alguns esquemas, tá? Então, 30 para 2, então eu vou fazer 30 30 compressões, para 2, tá? paro. Então. 30 Uhum. para 2. Então, 30 compressões, paro e faço duas ventilações. Ou, 2017, saiu uma orientação também que você pode fazer compressões contínuas, mesmo no paciente no suporte básico, sem via aérea avançada. Você faz compressões contínuas e uma ventilação a cada 6 segundos, tá?
E também tem a relação aí quando a gente fala em pediatria, né, Bruno? Então, Uhum. pediatria, quando eu tenho um E socorrista, dois continua socorristas. 30-2. Um Uhum. socorrista, 30-2. Agora, se tiver dois socorristas ou mais, 15 15 para para 2. 2. 15-2. Por quê? Porque normalmente as crianças necessitam de mais ventilação do que um adulto. Tá? Geralmente a causa da parada cardíaca na criança é uma causa respiratória. Total. Show de bola. Bruno, a Aine está fazendo uma pergunta aqui bem bacana, cara, que a gente não falou sobre isso. Quando o paciente volta da PCR, né, Bruno? Quais os cuidados que a gente vai ter em pós-parada, Brunão? Então, primeira coisa, o cuidado que a gente tem que ter é dele não ter uma nova parada, né? Total. Então, é muito comum acontecer isso. O paciente volta, né? Ele tem o retorno da circulação espontânea e a pessoa meio que relaxa porque acha que é um paciente como qualquer outro que tem pulso. Não, ele tem um risco muito elevado de ter uma nova parada. Primeira coisa, você tem que saber qual foi a causa da parada, né? Qual foi a causa dessa parada cardiorrespiratória e tratar a causa dessa parada, tá? Mas assim, os cuidados gerais no paciente pós-parada é o que a gente chama do controle direcionado de temperatura, o que se chamava antigamente de hipotermia induzida, né? Era. Hipotermia terapêutica. Uhum. Agora é o controle direcionado de temperatura. Então a gente vai tentar baixar um pouquinho a temperatura desse paciente para diminuir o metabolismo cerebral e fazer o uso aí de drogas antiarrítmicas, uso de drogas vasoativas, monitorização super importante desse paciente. Então são cuidados gerais associados, né, principalmente à causa dessa parada cardíaca. Total, Bruno, total. Show de bola. Bruno, ó, tem uma amiga aqui mandando um abraço para você, cara. Robert, grande Robert. Eu visitei o Rio de Janeiro em 2015 e ele foi um cara que me auxiliou bastante lá, me mostrou o Rio de Janeiro todo. A gente passeou um bocado. É um amigão que eu fiz lá no Rio de Janeiro. Gente finíssima. Show de bola. Mandando aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que dá tempo para mais umas duas ou três perguntas. Deixa eu ver aqui, Bruno. Rapaz, tem uma menina aqui que perguntou 4 vezes, Bruno, a mesma coisa. Ela quer muito saber sobre Bota a isso aqui. pergunta dela que ela tá afim disso. Em gestante, como vamos fazer as compressões, Brunão? Então, gestante é a mesma coisa, tá? Basicamente a mesma coisa. Então, compressão é a mesma coisa, ventilação é a mesma coisa, a desfibrilação é a mesma coisa. Lembra que uma mulher, óbvio que é uma mulher gestante, né? Lembra que uma gestante, a prioridade vai ser a mulher, tá? Vai ser a gestante e não a criança. Claro que se a gente puder salvar os dois, ótimo, melhor ainda, né? Mas a prioridade vai ser a mulher, tá bom? As compressões são feitas dependendo também do tamanho do útero, né? Então a gente leva em consideração a altura de fundo de útero. Então no terceiro trimestre, por exemplo, esse útero está bem grandão, há um deslocamento desses órgãos um pouco mais para cima. Então é interessante a gente fazer lá, a gente faz geralmente 2 dedos acima do apêndice tifoide, né? Posicionamento da mão. Então Uhum. na gestante eu posso ir mais para o centro desse externo, tá bom? Com cuidado, né? Uma das principais diferenças na gestante é da gente fazer a tração manual do útero para o lado esquerdo. Então, a tração manual do útero para o lado esquerdo, se a altura de fundo de útero for maior ou igual que a cicatriz umbilical. Ou seja, você vai lá fazer a palpação do útero, chegou na altura de fundo de útero, é maior, está mais alto do que a cicatriz umbilical da mulher, você já deve fazer essa tração lateral do útero para a esquerda para fazer uma descompressão na veia ortocava. Então, a gente precisa ter esse cuidado, é bem interessante aí. Então, tem que ter uma pessoa na Total, equipe só para fazer essa lateralização do útero para a esquerda. total, total. Isso aí é muito importante, esse detalhe aí. Bruno, tem uma pergunta aqui sobre RCP em ambiente doméstico. Ele perguntou aqui várias vezes também. Vamos ver se a gente consegue contemplar essa resposta dele aí. Em meio a um RCP em ambiente doméstico, o familiar decide levar ao hospital. O que fazer? Bruno, isso é interessante porque muita gente pensa que o paciente que está em parada cardiorrespiratória no pré-hospitalar, que ele está na rua ou em casa, como ele falou, a gente pensa que prioridade é transporte, né, Bruno? Isso é. Então, o paciente, é por isso que a gente fala muito, a gente, enquanto professor, né, Diego, a gente fala muito de todo mundo saber fazer reanimação cardíaca, todo mundo saber pelo menos reconhecer e iniciar compressões torácicas, né?
Então, a gente precisa pensar muito nisso, de iniciar compressões torácicas, que é o principal, é o mais importante, e alguém daquele local pedir ajuda, ligar para o SAMU 192 e pedir ajuda para o SAMU se deslocar e Uhum, atender. Ou total. então, bombeiros, né? Bombeiros 193 também pode fazer o atendimento, pode fazer suporte básico no local. Pelo menos aqui em Pernambuco a gente só tem militar, só tem só podem fazer o suporte básico. Alguns estados, como o Rio de Janeiro, têm médico e enfermeiro no Corpo de Bombeiros, então eles já podem fazer suporte avançado, né? Então depende muito da conformação dos militares aí em cada estado. Mas é isso, pessoal. Inicia as compressões torácicas no local e pede ajuda, tá bom? E aí o SAMU vai chegar e vai fazer o atendimento conforme define os protocolos. Total. Abraço aí pro meu amigo Jorge. Jorge está dentro da Flórida, lá nos Estados Unidos. Tá ligado Olha aqui aí, uma na live nossa live. internacional, cara. Rapaz, Brunão, já pensou aí, cara? A live internacional. Deixa eu ver, Bruno, uma última pergunta aqui, viu? Uma última pergunta que já tá chegando aqui já ao fim. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Bruno, já que falou, a gente falou pouco de criança, vamos falar aqui. Bruno, em criança, qual o pulso que a gente avalia, Brunão? Boa, muito bom. Em criança, a gente, dependendo do tamanho dessa criança também, né? Então, vamos falar de bebê. O Importante esse bebê, a gente detalhe aí. não vai usar a carótida, né? Então, imagina que o bebê basicamente não tem nem pescoço, né? A professora Jaque, se estiver assistindo aí, ela sabe muito bem disso. Basicamente não tem nem pescoço. Então, a gente vai fazer o quê? A verificação do pulso braquial, tá bom? O uso do pulso braquial, da artéria braquial, para a gente verificar esse pulso, tá bom, pessoal? Então, RN, bebês, crianças menores, né? Isso, boa, professor. Crianças menores, a gente utiliza o pulso braquial, a gente depois vai utilizar o pulso carotídeo, tá? Nas crianças maiores, adolescentes e adultos. Olha só, já que mandou até o detalhe assim, ó, dizendo que em RN a relação de compressões é de 3:1. Isso, 3 compressões e uma ventilação, né? E aí, professora Jaque, isso numa parada cardiorrespiratória neonatal, né? E Neonatal, aí, se eu específico demais. souber Isso, se eu souber que essa parada nessa criança, desse RN, foi uma parada por causa cardíaca, a gente sai de 3:1 para 15:2, né? Então, mais ou menos essa diferença aí. Bacana, show de bola, show de bola. Cara, Marca com a professora Jaque aí depois uma tem live que com ela marcar uma sobre live com ela pra gente RCP falar neonatal. das crianças aí, porque Muito bom. é É, muito um, pequeno, pô, é muito pequeno, a gente tá acostumado é com outro adulto, mundo, é outro mundo, é é outro outro mundo, a mundo. gente tá falando de um ser humano muito pequeno, que Exato. uma ampola é como se fosse 500 ml de soro, Isso, né? O detalhe exato. são nas gotinhas, né, Bruno? Show de Muito, bola. muito. Pessoal, a gente já vai se aproximando aqui do final da nossa live aqui, pessoal. Cara, Bruno, simplesmente sensacional, cara. Que não tenho nem Foi massa. não tenho nem Foi muito bom. o que dizer aqui. O pessoal de Cláudio aí tá dizendo aí, elogiando o Jorge aí. Jorge, ele é paramédico lá na Flórida. Ele disse que está no plantão Massa, lá muito bom. assistindo com o pessoal. Não sei se o pessoal está conseguindo Eita. entender muito o que a gente está É, falando, mas Deus abençoe, né, Bruno? é. Brunão, God cara, bless. God bless you. só te agradecer aí, cara, por ter aceitado esse Valeu, meu convite querido. para a gente estar fazendo essa live. Tenho certeza aqui que foi muito, muito rica aqui a gente ter essas informações específicas sobre acesso venoso na parada cardiorrespiratória, tá certo, Bruno? Obrigado mesmo, viu, irmão? Muito bom, Bruno. Você é um amigo meu pessoal, né? Demais. E o mundo ele se organiza para a gente se encontrar. Eu estava em João Pessoa e aí fui almoçar lá com os alunos que eu fui dar aula na pós-graduação. Quem eu encontro? Esta pessoa, junto com a sua esposa, a sua digníssima esposa. E a gente conversou lá também. É um cara que eu gosto muito, admiro bastante. É um Obrigado, cara do Bruno. bem, né? O professor, eu sempre digo, o professor Diego Bruno é um cara do bem. A gente vê na cara dele que é um cara do bem. E quem é do bem, a gente quer perto da gente. Ter uma amiga aí, velho, que a enfermagem me deu por acaso, mas ser um cara top aí. Se mora perto e longe ao mesmo tempo, né? Porque É, Pernambuco, apesar de ser perto, mas para as agendas da gente se bater, para a gente se ver, isso, é é algo difícil. sempre difícil, tá certo? E para não perder o charme da nossa live e aquela tradição, a gente vai fazer uma pose aqui, pessoal. Aí Boa, vocês dão um boa. print na tela, aí vocês remarcam eu, professor Vamos Bruno, lá.
Se vocês tiverem alguma pergunta que não foi contemplada, vocês podem mandar um direct para mim e um direct também para Bruno, que a gente vai responder assim que possível, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Olha só, vamos lá. Fazendo uma pose aqui. Valeu, pessoal. Tira o print, vamos lá. Tira o print, quem não tirou o print, ó, tira de novo para aproveitar aí que a gente tá sorrindo. O Bruno tá com um sorriso bonito danado. Ah, rapaz. Escovei os dentes. Show de bola. Pessoal aí de todo o Brasil, mandando abraço, mandando alô. Jorge aqui empolgadão falando. Pode deixar, Jorge. Eu mando um abraço para minha mãe aqui, para minha esposa. Santana do Livramento. É o Brasil todo. Graças a Deus muito bom. A gente consegue ter esse contato aqui, tá bom? Pessoal, forte abraço. Vamos que vamos e Deus abençoe. Até mais, pessoal. Um abraço, pessoal. Valeu, meu querido. Até mais. Valeu, Bruno. Até mais, Bruno.